Então, gente, o problema 5 da lista 3, ele trata de um experimentador, né, chamado Emanuel, que levou seu número de bala humana a novas alturas. Disparado por um canhão passou por cima de 3 rodas gigantes antes de cair em uma rede. Então aqui tem uma figura que mostra o Emanuel, então, né, fazendo essa trajetória, passando por 3 rodas gigantes e caindo lá numa rede, suavemente, conforme os movimentos que a gente estava investigando em 2 dimensões anteriormente. Então, a letra A pede, tratando Emanuel como uma partícula, determine a que distância vertical passou da primeira roda gigante. Então, ele quer saber qual é a altura, então, letra A, né? Qual é a altura que o Emanuel passou, então, determine a distância vertical, então, distância vertical, a gente quer saber, o Y aqui está na vertical, né? Qual é a altura Y na primeira roda gigante. Eu vou chamar então de Y1. Faz uma legenda lá, se quiser, né? A altura, né? O que o exercício está chamando de distância vertical. Né? Ao passar, né? Passar pela primeira roda, né, gigante, então. Então, letra B, né? Então, a letra A pede que altura é essa. E letra B, se Emanuel atingiu a altura máxima ao passar pela roda gigante do meio, a que distância vertical passou dessa roda gigante? Então, a letra B está pedindo nada mais, nada menos que a altura máxima. E a letra C, a que distância do canhão devia estar posicionado o centro da rede, desprezando a resistência do ar. Então, se a gente está desprezando a resistência do ar, está conforme a gente tratou, né, os movimentos com aceleração constante. A única força atuando nesse sistema, então, é a força peso do Emanuel, que vai fazer com que ele acelere apenas na direção de Y, não existe aceleração, componente X da aceleração é zero. E essa distância que o canhão deve estar posicionado no centro da rede deve ser exatamente esse alcance máximo, né? Então, a letra C pede o alcance máximo. Então, como nós vamos fazer uma por uma, vou apagar aqui. Esse vamos fazer a letra A primeiro, que está pedindo qual é a altura quando passa pela primeira torre. Então, né, determine a distância vertical quando ele passa da primeira roda gigante, não torre. Tá? Então, a primeira roda gigante, a posição, então, letra A, né? Que posição X? Quem que é o X1? X1 é a posição a qual compreende lá, né? Tá até um pouco errado o que eu fiz aqui anteriormente. Vamos fazer de novo, então, para todo mundo, para ninguém se perder, melhor dizendo. Então, olha só. Vertical é o nosso Y. Horizontal é o nosso X. Tá? Isso aqui está em metros, assim como Y também está em metros. Tá? Beleza, o que a gente sabe? Né? A letra A pede a altura quando ele passou da primeira roda gigante. Então, eu vou mudar um pouco a cor aqui. Acho que vou deixar em vermelho, tá bom, ó. A primeira roda gigante está posicionada num X1, então, igual a 23 metros. E o Y1 é o que pede a letra A. Qual é a altura do Emanuel quando ele passa pela primeira roda gigante? Então, o que pede a letra A é o Y1, né? Que é a altura ao passar pela primeira roda gigante. Bom, então vamos lá. O que a gente sabe? O exercício nos dá algumas informações. Que informações são essas? O nosso V0, o módulo dele, é igual a 26,5 metros por segundo. Tá aqui, ó.
Tá? Bom, o que mais a gente sabe? O θ, desculpem, o θ, que é em relação ao x, né, é de 53 graus. De cara, isso são as três informações que a gente tem aqui, tá, do problema. Tem a altura da roda gigante, que não vai nos servir para muita coisa nesse momento. E a gente sabe, né, todo mundo lembra das equações lá, que a gente tem x em função do tempo, vai ser x0 mais v0 de x vezes tempo, né? E v de x em função do tempo vai ser sempre o mesmo, porque é uma constante, então nós vamos chamar esse v0 de x vai depender apenas do módulo vezes o cosseno do θ, porque é essa componente aqui, né? Esse é o vetor v de x. Isso tudo então está na horizontal e na vertical, que é o y, né? Horizontal é o x, vertical é o y. A gente tem que o y em função do tempo depende do y da origem, depende da componente inicial da velocidade de y e depende da aceleração, então, em y, né? Então, de forma resumida, já como a gente conhece a aceleração em y, que é a gravidade, né? Então, a gente tem isso aqui. Tá? Então, deixa eu dar uma melhorada. Usando um outro software, enfim, outro aplicativo, e estou me adaptando também, para ver qual que fica melhor. Tá? Então, sabemos que a componente y da velocidade, né? Na verdade, a componente y da velocidade em qualquer instante, então a função do tempo vai depender da componente da origem mais a aceleração em y vezes o tempo. Como a gente conhece a aceleração em y, né? A gente já sabe que ela vale o menos g, ponta para baixo, tá aqui. Então, de equações, é isso que a gente tem. A primeira pergunta pede qual é a altura máxima quando x é igual a 23. Então, eu posso pegar a equação do x, né? Quando x for... Vou botar amarelinho, né? Quando x for 23, então vou fazer aqui embaixo. Né? Então, vou fazer de azul agora, então, para responder, né? Então, quando x, num tempo que eu não sei qual é igual a 23 metros, eu vou pegar esse cara e vou botar aqui, ó. Então, eu tenho que 20... Desculpa de novo, vamos lá, volta. Acabando bateria aqui. Eu tenho que... Como é que era a minha equação do x lá? Então, eu vou ter que 23, que é o x, é igual a x0. Quem que é meu x0? A gente considerou esse 23 de distância aqui até aqui, então aqui o x0 igual a zero, tá? Assim como o y0 igual a zero. Saiu daqui, do chão, daquela altura ali, beleza? Então, eu vou ter x0 como sendo zero, neste caso, então ficou zero mais, quem que é componente x da velocidade? É o módulo, que é o 26,5, né? Que tá aqui, ó. O exercício deu. E quem que é o ângulo? Cosseno de 53 graus. Isso aqui é a velocidade em x, vezes o tempo que a gente não sabe,
né? Que é a maneira que a gente pode descobrir aqui, tá? Então, ninguém quer fazer rápido, né? Isso aqui, então, tem um caminho mais curto, a gente usar a equação, outras equações, ou associação dessas equações, a gente estaria um caminho mais curto, né? Eu estou partindo da ideia da gente saber as duas equações e resolver todos os problemas. Depois, sim, com a prática, a gente vai fazendo o resto. Então, fazendo essa operação aqui, 26,5 vezes o cosseno de 53, ficou 15,9, tá? 15,9 t é igual a zero mais isso é isso, né? 23. Isolando t, então, ficou 23 dividido por isso, 1,44 segundos, tá? Então, ele deu 53 graus. Temos dois algarismos significativos, né? Depois tem que cuidar com isso aqui também. Então, 23 dividido por 16 dá 1,4, né? Então, esse tempo aqui, 1,4 segundos, já que 53 graus, temos dois algarismos significativos, tá? Então, bom, eu quero saber na letra A, quanto que vale o y1. Bom, então quanto é que vale o y1? Então, o y1 é quando o tempo é igual a 1,4 segundos, que é quando ele chega nos 23 metros, já passando por cima da torre. Então, quando o tempo é 1,4 segundos, eu vou substituir quem que é o y0. A gente considerou aqui, ó, como 0, né? Mas quem que é a velocidade de y? Quem que é essa componente de velocidade y? A gente ainda não fez, ó. Bom, ela não é o cateto oposto. Então, se eu vier aqui a velocidade em x, vou fazer de uma outra cor aqui, sei lá, vou fazer um verde. Velocidade em y é o cateto oposto, né, deste θ aqui, enfim, né, desse θ aqui, que é o mesmo, né? Mesmo ângulo. Então, a componente x a gente já tinha feito, agora a componente y vai ser o cateto oposto a θ, vai ser, então, o módulo da velocidade vezes o seno do θ. Então, por consequência, a componente y da velocidade é o módulo da velocidade, 26,6 vezes seno de 53. Essa velocidade inicial de y vezes 26,5, 21 metros por segundo. Então, agora a gente já conhece qual é a velocidade inicial de y. Então, para nós substituir lá, ficou mais 21 vezes o tempo, né, que é 1,4, mas não, aí é menos a gravidade, que está usando 9,8. Então, a gravidade aqui, vamos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Vezes o tempo de novo ao quadrado sobre 2. Então, agora, substituindo o tempo pelo valor d, nós vamos encontrar qual é a altura que a gente está chamando de I1, né? I1, né? I1, Y1, né? E vamos lá, 1,4 ao quadrado vezes 9,8 dividido por 2. Aqui ficou 9,6. E 21 vezes 1,4, 29,4. O y1, então, ficou 29,4 menos 9,6, igual a 19,8 metros. Então, ele passou pela primeira torre, raspando praticamente na torre, né? Já que ele está a uma altura de 19,8 metros. Dá para fazer a prova real, né? Se a gente botar 19,8 metros ali, a gente tem que achar o mesmo intervalo de tempo, certo? Ou
Enfim, né? Então a letra A que pedia isso está pronto. O que pedia a letra B mesmo? Qual é a altura máxima? Bom, o que a gente sabe? Vou fazer a B aqui embaixo. O que a gente sabe sobre a altura máxima? A gente sabe que na altura máxima, então, na altura máxima, a velocidade de y é igual a zero. E por consequência disso, o tempo, que a gente chama de tempo de subida, nada mais é do que essa componente de velocidade inicial na direção y pela gravidade, que isso nada mais é do que a gente já calculou, né, o módulo é vezes o seno do θ. Isso estava dando 21, e aqui é 9,8. Isso vai dar 21 dividido por 9,8, 2,14 segundos, né? O nosso 2,1 segundos, que é o tempo de subida. Então a gente quer saber quem que é o y máximo. Esse cara é o y quando o tempo é igual ao tempo de subida. E isso é igual ao y0, que é 0, mais a componente da velocidade inicial de y vezes esse tempo, menos o g vezes t quadrado sobre 2. Então, por consequência, esse y máximo, né, de altura máxima, deu... Essa componente y é 21, né? O t deu 2,1 segundos, né? Menos 9,8, que multiplica 2,1 ao quadrado, dividido por 2. Essa altura máxima, então, 2,1 ao quadrado, vezes 9,8, dividido por 2. Então, aqui eu vou ter que tirar 21,6, e 21 vezes 2,1, 44. Desculpem. 21 vezes 2,1, 44,1. E essa altura máxima, então, é igual a 22,5 metros. Se a gente usar aí os nossos algarismos significativos, só podemos ter 2, então deu 23, né? 23 metros aproximadamente. Tá? Podemos fazer a prova real, né? Se quando o y for igual a 23, a velocidade tem que ser zero. Né? Então, quando passar 2,1 segundos, a velocidade de y tem que ser zero. Vamos ver? Vamos fazer a prova real do tempo aqui. Quando a velocidade t é igual a zero, quando não t de subida, tem que ser igual a zero. Né? Então, quanto é que vale essa velocidade aqui quando y é máximo? Né? Que é uma subida. Bom, ela tem que ser zero. Né? Então, isso aqui tem que ser zero. Então, zero vai ter que ser igual à velocidade inicial de y menos g vezes esse tempo de subida. Então, tem que zerar. Né? Então, quem que é a velocidade? É 21. 21 dividido por 9,8, 2,14 tempo de subida, conforme nós tínhamos achado lá, o 2,14 arredondado para 2,1. Né? Então, claro que vai funcionar se o cálculo é mesmo, mas é legal fazer prova real porque a gente pode se confundir às vezes, né? E a prova real a gente ficava repetindo o cálculo, né? A letra C, gente, o que pede a letra C? Vamos ver aqui, ó. Pede a que distância do canhão devia estar posicionado o centro da rede. Então, ele está pedindo o alcance máximo, né? O X máximo, ou seja, quando bater, né? Apesar da rede ter 3 metros de altura e o canhão também tem 3 metros, ó. A gente vai ter que mudar algumas coisas aqui, gente. Vamos olhar o que eu estava me equivocando aqui, ó. Não dei o zoom na
no problema, mas olhem o que a gente tem aqui, ó. Um desenho de um canhão. Por consequência desse canhão aqui, né, notem que o X começou no zero, tá, a gente acertou, mas o Y... Bom, mas como, olha só, o canhão tem a mesma altura, né, que a rede, que são os 3 metros que está dizendo aqui, nós não vamos precisar alterar muita coisa não, mas se ele passou a 20, e quantos metros? 20, qual é o Y máximo, o Y1, aliás, que a gente tem na letra A? 19,8 metros, mas isso aqui, ó, essa altura aqui é 19, a gente achou? 19,8 metros mais 3 metros. Porque se vocês olharem para a base aqui, ó, desses 18, tem 3 metros que está para baixo. E os nossos 19,8 é o que foi contado daqui para cima, como um Y na origem. A gente colocou Y0 igual a 0. Se vocês olharem lá no nosso cálculo, quer ver, ó, Y0 igual a 0. Tá aqui, ó, Y0. Né? Poderia ser 3. Então, isso já apareceria o mais 3 ali automaticamente, que é a altura, né, ou a distância vertical da primeira, ao passar, né, então seria 19,8 mais 3. Esse x máximo não vai mudar porque tanto a rede quanto o canhão estão na mesma altura, né? Então estão a 3 metros, né? Então, enfim, não vai subir e nem descer, vamos dizer, vai cair no mesmo y. Por consequência, o tempo de voo, né, a gente já tem. Então, o x máximo é um x, né, quando o tempo é igual ao tempo de voo. Né? Então, eu vou fazer isso, né? Vou botar o tempo de voo, eu vou ter o x0 mais a componente inicial de x vezes o tempo. Eu quero saber esse x máximo, então, que é isso aqui. O zero começou do zero, aqui é o módulo vezes o cosseno do θ, e aqui é o tempo de voo. E esse tempo de voo a gente conhece, ele é 2 vezes o tempo de subida. O tempo de subida, inclusive, a gente já calculou, né? A gente já calculou esse tempo de subida, e está aqui, 1,4. Está aqui, ó, o tempo de subida, 1,4. Aqui o tempo de subida, calculado aqui, deu 2,14 segundo, 2,1. Como é 2 vezes esse tempo, né? A gente vai ter o x máximo igual... Quem quer a velocidade, o módulo da velocidade? É 26,5, então vai ser 26,5 vezes, desculpa, o cosseno de 53, que é a nossa componente inicial da velocidade em x, e permanece constante, né, porque não tem aceleração em x, e o tempo é 2 vezes, né, o tempo é 2 vezes aquele 2,14 lá, 2,114, vou botar aqui, que a gente estava usando lá embaixo, né? Então, que a gente descobriu antes. 26,5 vezes cosseno de 53. Nossa. (15,9). Que multiplica, então, 4,3, aí, enfim, né? Vezes 15,9. Dá uma distância de 68,1 metros. Ou
simplesmente, né, no nosso sistema aqui, 68 metros. Tá? Então, essa aqui é a resposta na letra C. Vamos ver se é isso que pedia mesmo. Tá? Então, basicamente, né, a gente percebe aqui pela figura, ó, que se para subir levou, sei lá, uns 23 metros mais um pouco, né, vamos dizer assim, para descer vai avançar a mesma quantidade, né. Então, por simetria aqui, teria que caber mais alguma coisa aqui, né, caberia mais os 23 metros. Então, 23, 23, 23 dá os 69 aí, 68. A gente está achando aqui, agora vamos confirmar essas respostas. Certo? Então tomem cuidado, sempre desenhem, olhem atenção os desenhos, porque a gente pode perder a informação aí por fazer correndo.